Olá, é um prazer estar com vocês hoje com uma temática diferente, né? Eu tenho o privilégio de conversar com três irmãs marcelinas, tá? E no decorrer da nossa conversa nós falaremos um pouco sobre fé, sobre carisma, sobre possibilidades para o futuro. Irmãs, sejam bem-vindas, é um privilégio tê-las. Eu sempre as vejo pela telinha, né? A irmã Maiara mais próxima, porque ela já esteve perto da gente, mas aqui sempre na telinha, nos encontros de carisma. É um prazer, seja bem-vindo, vindas à casa que é de vocês. Tá? É um privilégio. Gostaria que vocês falassem um pouco o nome, apresentassem de qual região vocês são, tá? Para nós começarmos aqui essa conversa. Tá certo. Bom, então eu sou irmã Maiara, natural de Carangola, mas eu fui crescida na região de Fervedouro, na zona rural. E morei aqui em Muriaé na etapa inicial de formação, fiz todo um percurso, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também, e atualmente moro na Bahia. Eu sou a irmã Raquel, eu sou de Eugenópolis, é aqui perto também, né? Mas não é da cidade de Eugenópolis, é da zona rural, um lugarzinho chamado Queiroses. Então, eu nasci lá e atualmente eu estou morando em Belo Horizonte. Eu sou a irmã Letícia, sou a urbana desse grupo. Eu nasci em São Paulo, e atualmente estou na comunidade do Rio de Janeiro. Que maravilha, que maravilha. É sempre bom conhecer, né, um pouco mais da trajetória, né, de onde as nossas irmãs vieram. Eu tive o privilégio de estar muitas vezes na Bahia, e Belo Horizonte eu tive o prazer de conhecer a minha esposa em Belo Horizonte. Eu sou natural de São Paulo. Agora, quase fechei todo o ciclo, né? Quase fechei todo o ciclo. Mas, irmãs, eu tenho uma curiosidade, eu acredito que essa é uma curiosidade geral, né, das três irmãs. Vocês abdicaram da vida para seguir a Cristo, né? Eu acredito que este aqui é um momento diferenciado, porque é um momento que nós falamos aqui, não só de carreira, mas falamos também de fé, né, e de possibilidades sólidas para um futuro melhor. Quando nós falamos de religião, nós falamos da abertura de novas conexões, né, de estar integrado ao ser humano, de ajudá-los, que é o centro da excelência das marcelinas no Brasil. Mas algo que nos chama muita atenção, que talvez seja um ponto aí importante, é como vocês sentiram, qual foi o momento que vocês sentiram esse chamado arder no coração de vocês. Porque tem aquele momento, né? Gente, eu vou ser irmã, mas o que levou vocês a pensarem, e não só pensarem, mas tomar essa decisão de seguir a Cristo e seguir todos os passos e estar hoje fazendo parte da família marcelina? Quer começar? Não, vou começar. Na verdade, eu não tenho um dia, um momento específico, né? A minha família, uma família católica desde sempre, mas não tinha uma vivência grande assim, na comunidade. Mas depois que eu fiz catequese, daí eu senti esse desejo de estar mais ativa ali na comunidade. Eu tinha ali por volta dos meus 10 anos de idade. E com isso, eu levei a minha família, né? Comecei ali como coroinha ali na comunidade. E ali, né, servindo ao altar, eu entendia que Deus me chamava para algo maior. Mas não entendia o que, como, né, não sabia como que isso aconteceria. E as irmãs estiveram na minha comunidade para realizar um encontro com crismandos, e uma jovem que estava nesse encontro, eu não estava, ficou encantada com as irmãs. E ela sentiu o desejo de conhecer as irmãs, mas ela só ia se eu fosse. A condição para que ela fosse até as irmãs era que eu a acompanhasse. E eu, né, não pensava assim numa entrega, pensava assim numa doação, mas nunca tinha pensado na vida religiosa. Daí, acompanhando essa amiga, me encantei com a congregação, né, com a acolhida. Né? O que me encantou de primeiro foi a acolhida das irmãs lá em Itaquera. E depois disso, fui frequentando, esse chamado foi amadurecendo, né? Não foi algo instantâneo para mim. Né? Foram aí 6 anos de convivência com as irmãs, até que dei o passo. Né? Fui estudar, terminei ensino médio, fiz a faculdade, né? Tive, né, como você falava, né? Tive opções, tive oportunidades, mas entendi que esse era o chamado de Deus para mim. Né? Era onde Ele me queria naquele momento. Né? Hoje eu entendo que é onde Ele me quer a vida inteira, mas naquele momento era o que eu entendia que Ele me pedia. Então o meu processo foi assim, né? E é bonito ver a beleza de
de Deus chamando cada um, né? Ele chama cada um na sua condição, no seu momento, e tem a paciência de esperar que a gente dê conta de responder também. Muito bom, muito bonito. É interessante, né? O chamado, quando ele arde, você precisa trabalhar esse chamado, né? Para chegar ao amadurecimento, até você chegar, montar dentro de um processo para você cumprir o ápice. Muito bonito, muito bonito. Irmã, como que foi o arder do chamado da senhora? Então, Deus é muito criativo, né? Ele chama cada um de uma forma. Específica. Eu, assim, como a irmã Letícia, né, e a irmã Mayara também cresci numa família católica, né? Participava das missas. Eu passei por um período na minha adolescência que eu me afastei um pouquinho da igreja, fiquei um pouco revoltada com algumas coisas. Depois eu retornei, né, para entender a verdade que a igreja prega, né? E aí eu comecei a ler, me interessei muito. Eu retornei para a vivência da igreja, de participar das missas, né, dos movimentos na comunidade. Mas era isso. Eu sempre quis estudar, né? A gente na zona rural, né, a gente vislumbrava, minha irmã mais velha já tinha se formado em professora, a primeira professora lá de Queirozes, e a primeira pessoa que saiu de casa para estudar, né? Então eu queria também fazer o mesmo caminho. E eu segui, né, na mesma busca que ela. O meu sonho era fazer uma faculdade, ter minha independência, né, ser dona da minha vida. E eu consegui tudo isso. Eu saí de casa com 16 anos, entre muitas lutas, né, que a gente tem que passar. Eu consegui, fiz um concurso na prefeitura de Eugenópolis, passei, e aí eu me mudei para Eugenópolis com meu irmão, e estávamos lá, com a nossa vida toda organizada. E fiz minha faculdade. Terminando a faculdade, minha vontade então era conseguir algo dentro da minha área. Então, assim, eu era católica, participava da missa, era uma boa cidadã também, né? Mas a questão do chamado, né, quando eu digo que Deus é criativo, eu estava indo de Eugenópolis para Queirozes, e dentro do ônibus, né, são uma longa viagem, porque apesar de ser dentro do mesmo município, a estrada de chão demora umas 3 horas para chegar lá. Dentro do ônibus, eu ouvindo uma música e pensando, né, na minha vida, o que eu ia fazer naquele ano, como que eu ia me organizar. Eu senti uma coisa muito forte dentro do meu coração. Vou falar com palavras, mas, né, só quem sente sabe o que é. É como se eu me visse de irmã e eu estava ensinando para crianças sobre Jesus. Esse momento que eu tive fez o meu coração assim realmente arder. É uma inquietação, né? Meu coração parecia que acelerava e eu comecei, gente, será que isso é um chamado? Eu pensei, será que é um chamado? Ah, não, isso deve ser doideira da minha cabeça. Cheguei em casa, esse dia eu guardo ele dentro do meu coração. Muita gente também vai saber que dia é esse, mas não pelo motivo que eu sei, que eu guardo, né? É o dia 7 de julho de 2014, o dia que o Brasil perdeu para a Alemanha, 7-1 no Mineirão. É o dia que muita gente naquele dia ficou com o coração assim, acelerado por um outro motivo, né? O meu coração estava mais inquieto, mais acelerado, porque eu senti algo muito forte dentro de mim. É como se Deus me dissesse, olha, eu te dei tudo que você queria, agora é sua vez. E a partir daquele momento, eu falei, gente, se isso é um chamado, eu preciso responder. Então, fiquei uns dias ainda em silêncio, não falei com ninguém, porque poderia ser uma fantasia da minha cabeça. Eu sou extremamente racional. Então, eu falei, se for fantasia, vai passar. Mas a inquietação só aumentava. Então, aí eu falei com um amigo meu, o nome dele é Rafael, ele era seminarista na época, e aí ele falou assim, olha, pode ser um chamado, Raquel. E aí, conversa com o padre. Aí eu conversei com o padre, pode ser um chamado. Ele me deu um material para eu ler, para eu estudar. E o Rafael me falou assim, olha, por que você não vai procurar as Marcelinas? Você tem tudo a ver com elas. Eu falei, as Marcelinas? Você tem tudo a ver com elas. Você gosta de ciência, você gosta de estudar. E o carisma delas é a educação. E aí que eu procurei. Isso foi em julho que eu senti o chamado, em agosto eu estava com essa conversa. E final de agosto eu vim no encontro aqui em Muriaé. E aí, dali eu já dei sequência em alguns encontros. E aí, em janeiro do ano seguinte, 2015, eu já estava com as malas prontas, vindo para cá, para começar o aspirantado. Ainda é um processo de discernimento, né? A gente não... vou ser irmã. Eu tive dúvidas até os últimos dias do meu noviciado.
Mas Deus foi confirmando no meu coração que essa é a minha vocação, que esse é o chamado que Ele fez para mim. Que legal, que legal. É interessante que o coração do homem, ele traça planos, né? Mas a resposta certa vem de Deus. Então, esse arder, ele gera um processo de transformação. E isso faz com que você procure o conhecimento, né? Você teve pessoas para te guiar nesse processo, né? O padre nesse momento, mas o seu amigo, ele foi fundamental para você ir trilhando até chegar nas Marcelinas. Exatamente. Muito Um bonito. discernimento nunca se faz sozinho. É isso. Né? Você precisa de outras pessoas para te ajudar. Exatamente por isso, né? Você pode ser uma ilusão, né? Pode, mas a gente precisa sempre das outras pessoas para nos ajudar. Agora, ainda bem que no dia fatídico do Brasil e Alemanha, teve um coração ardendo por um motivo melhor, né? Sim. Muito mais Exatamente. relevante do que um mero jogo de futebol. Né? Hoje eu moro Muito lá em bom. Belo Horizonte, é perto do Mineirão, né? Então as pessoas sempre lembram desse jogo do 7-1. Eu falo assim, eu lembro desse dia também, mas é por outro motivo. E a partir de hoje eu vou começar a lembrar desse dia por um outro motivo. Um motivo muito mais nobre do que um jogo de futebol. E bom de se relembrar, né? Sim. Irmã Mayara, como que você sentiu o seu coração ardendo por esse chamado? Posso chamar de chamado? Sim, claro, claro. Esse ministério, esse Então, chamado. a criatividade de Deus é surpreendente, né? Verdade. Como as meninas mencionaram. Eu considero que para mim também foi um processo mais gradual, né? Eu tive alguns marcos na minha infância. Minha família sempre participou também de igreja, assim, sem muita compreensão explícita, porque, na verdade, lá na zona rural, né, a gente tinha mais celebrações, a missa era mais mensal, né? Enfim. Mas a gente participava. Grupos de reflexões, essas coisas todas me animavam muito. Eu sempre gostava de participar, né? Eu até contava hoje pela manhã para as meninas que seu Adão, o senhorzinho, ele fazia reflexão e eu gostava de partilhar também, né? Eu acho que eu nem sabia bem dizer, mas estava falando alguma coisa da palavra de Deus também. Depois meu pai tinha também comprado um terreno onde nós temos uma capelinha. Até hoje temos essa capelinha de São Caetano, que está dentro da propriedade. Foi a primeira da comunidade, né? Meu avô até ajudou a construir na época e mais tarde veio ser nossa. E eu dizia que eu queria aquela parte da herança que coubesse à igreja, né? Eu falo, veja, né, meu interesse de já ser igreja, de pertencer a essa igreja maior, nesses pequenos detalhes, né? E buscas em si. Então, assim, eu tenho lembranças de missionários franciscanos fazendo esse trabalho lá na roça também, né? Minha mãe disse que eu chorava querendo ir com eles. Eu tinha esse encanto já pela vida religiosa, né? Mas a gente vai crescendo, como as meninas disseram, né? E aí vem essa questão da sociedade, né? Eu acho que tem uma fase da vida que a gente não sabe se casa, se compra bicicleta, né? Que curso faz. A distância entre gostar de um curso, aliás, de gostar, por exemplo, de animais e querer veterinária, né? Acho que você jovem também vive, né, esse desafio das dúvidas. E eu gostava muito de esporte, né? Então, mais tarde eu vim fazer educação física, né? Gosto muito de esporte. Mas existe a diferença entre gostar do esporte e querer isso para a vida, né? Então, não sei se você sabia desse detalhe, Walker. Não sabia, né? não sabia. E a irmã Mayara, ela tem muitos talentos, né? Ela anda de bicicleta, ela toca percussão. Mas esse detalhe eu não sabia. Não sabia, não né? sabia. Tem muitos detalhes nessa história, né? Que eu falo que Deus vai confirmando no chamado. Por isso que quando a irmã Raquel diz o discernimento, ele nunca acontece sozinho, né? Eu acredito no tríplice, né? É Deus quem vai nos fazer esse chamado e uma pessoa que nos orienta. Então, já abro aqui um parêntese para você jovem que quer descobrir a sua vocação e entender como vai ser feliz, porque a vocação é isso, é encontro da vontade de Deus com a nossa que traz a felicidade, né? Então, a irmã Raquel mencionou, ela já tinha tudo, mas faltava algo que preenchia o coração, que trazia essa felicidade plena, né? Então, procure irmãs, não tenha medo, jovem, você que está nos ouvindo, de buscar essa ajuda, né? Um padre, uma pessoa que possa lhe ajudar nesse caminho, né? Porque é muito comum, e hoje o mercado de trabalho também, né? No nosso caso não é só profissional, ele oferece um campo muito grande, né? Muito específico, então esse discernimento ele é importante. Então mais tarde também eu fui para a cidade de Carangola, eu morava na zona rural de Fervedouro, para estudar e tudo mais, né? Fiz catequese com a irmã Serva de Maria, que quero abrir outro parênteses, sou cheia dos parênteses, né? Irmã Catarina, ela foi aluna aqui da faculdade também, porque elas também trabalhavam com a educação lá na minha cidade de Carangola, né? Então, mais tarde veio mencionar que foi aluna aqui da Faculdade Santa Marcelina de Muriaé, né? Veja os caminhos. Naquele período, mencionava também esse interesse da vida religiosa e tudo mais. Fiz outras buscas, né? E fui trabalhar
comecei faculdade e tal, eu trabalhava com tecnologia, celulares, naquele momento ainda não era o boom do WhatsApp, estava no início, né? Eu sou da época que o celular chegou assim, de avalanche, né? Na sociedade, que era ainda aqueles modelinhos mais antigos, né? Então foi chegando devagarinho o Android, aquela coisa toda. E era uma agência autorizada da Claro. E por necessidade a gente atendia Carangola e Espera Feliz. E daí vim, quando eles abriram para Muriaé, os caminhos de Deus, né? E eu falava dessa questão da vida religiosa de vez em quando, achava bonito. Eu lembro de Irmã Nair mora aqui na faculdade, caminhando, né, para o mercado. Hoje eu sei que ela ia para o Levate pelo aquele caminho ali, da rua ali, do Bradesco, que a gente passava, tinha uma loja por ali. Hoje a loja não funciona mais aqui em Muriaé. Então, quando ela passava, eu tinha uma vontade de falar com ela, achava bonita, né? E o pessoal que trabalhava comigo elogiava assim, a forma de ser servil, eu não trabalhava só pelo dinheiro, eu gostava do que fazia e para mim importava estar bem com as pessoas. Nesse meio do caminho, tive um retiro de carnaval também, assim, que deu aquela virada de chave da vida, sabe? Aquela de reflexão mais profunda, de querer doar mais, sabe? Participação de grupos jovens, essas coisas todas foram fomentando cada vez mais esse desejo. Tipo, olha, visitar um abrigo de vez em quando isso é muito pouco, eu quero mais, né? Porque nós, enquanto grupo jovens, EAC, JC na minha cidade, a gente fazia muitas essas coisas, né? E eu adorava estar com todo mundo, naquele movimento todo, né? Participei da Jornada Mundial da Juventude lá em 2013 também, onde foi essa virada aqui. Assim, eu acabo pulando um pouco a história, porque são tantos detalhes, né? Mas, estando trabalhando aqui, com meus colegas de trabalho, eu recebi o convite de um encontro vocacional para participar com as irmãs. Eu falava assim, Penny, você fala tanto essa coisa de irmã, esse negócio todo, você não quer fazer esse encontro, né? Eu falei, pô, interessante, né? E aí ela me levou também até a casa das irmãs, na época foi pelo Facebook, já sou uma geração que usa os meios, né, de comunicação para esse acesso. E aí ela me levou e eu fui a única encontrista. Um encontro que foi divulgado, preparado para muitos jovens, né? As irmãs sempre preparam a lembrancinha, aquela coisa toda. E eu fui a única encontrista. Mas me encantou muito a forma com que as irmãs conduziram, como se tivesse ali um número significativo de jovens, porque era para ser, né? E eu sempre motivo quando nós preparamos algo, né, seja de encontro de igreja, de reflexão, se for uma pessoa, é para ser, né? E Jesus dizia, onde um ou mais estiver reunido, dois ou mais, né, no meu nome, eu estou no meio deles. E o encontro aconteceu. Irmã Neisa estava nesse encontro, irmã Isabel, as irmãs aqui da faculdade de colégio se reuniram, né? E fizeram. E eu saí dali muito inquieta também com esse desejo de conhecer mais, né? De entender um pouco mais a vida religiosa. Porque eu digo que os meios de comunicação às vezes abordam de uma forma ou negativa ou muito superficial, né? Carinha de anjo, mudança de hábito, são essas imagens que a gente tem de freira, né? Então, conhecer para amar mais, isso é muito importante. E aí um marco nessa virada, comecei esse acompanhamento, foi a irmã Isabel que me ajudou nesse discernimento, nesse processo aí que a gente faz, né, bem bacana. E decidi deixar meu emprego, falei, bom, vamos pensar um pouco na vida agora nesse sentido, né? Então, eu até assustei a irmã logo, que falei, não, deixei tudo do meu emprego porque eu quero decidir um pouco mais sobre essas questões agora do meu pessoal. E se a gente trabalha bem, depois a gente arruma outro emprego se não for esse o caminho. Falei, bom, tá tudo certo, né? E a gente precisa arriscar um pouco nesse sentido. Assustei um pouco o pessoal lá em casa, né? De repente. Não segui concurso da educação física também, parei no semestre porque entendia que não era aquilo que eu queria para a vida. Eu gostava do esporte. Por isso que eu digo que é muito tênue a linha que divide, né? Por isso o discernimento ele vai nos ajudar. E nós tivemos o marco da Jornada Mundial da Juventude em 2013, onde o Papa veio no Brasil. E com o meu grupo jovem, nós fomos, né, também para o Rio de Janeiro fazer essa experiência. Aí, como eu já não trabalhava, eu tinha essa disponibilidade. E chegando lá, no meio daquela multidão de jovens e congregações, eu encontrei as Marcelinas mais uma vez, que eu já fazia o acompanhamento. Eu falei que eu fiquei tão feliz de ver as irmãs que me acompanhavam aqui, quanto ver o Papa, né? A alegria foi a mesma. Nossa, que lindo, né, esse encontro. E, enfim, depois dei o meu passo e a minha entrada aconteceu em setembro, onde eu fiz esse acompanhamento vocacional interno. Então, as irmãs iam me acompanhando, eu já conheci um pouco da espiritualidade, da vivência, sou aqui de Carangola bem pertinho, e depois ingressei no aspirantado com a irmã Letícia, né, e a gente foi seguindo. Mas são muitos detalhes aí, a gente acaba falando demais, né, senão não vai ter nem pergunta mais do Walker daqui a pouco. Agora, é um privilégio conhecer um pouco mais da história de vocês, né? A história de jovens talentosos que chegaram
a tomar a decisão e abdicar de algo para seguir a Cristo. Eu acredito que hoje eu tenho o privilégio de conviver com as irmãs Marcelinas, né? Estar próximo, trabalhar direto com elas, e eu acredito que o caminhar das irmãs Marcelinas é algo diferenciado. Vocês trabalham com um olhar e um objetivo central, que nada mais é do que transformar a vida através da educação, através da santidade. Vocês fazem isso. Eu sou testemunha, não é um momento para falar sobre isso, né? Mas eu sou testemunha que eu vivencio isso. Mas após conhecer um pouco do chamado e de dar um novo significado para o 7-1 do Brasil, que eu vou começar a falar para os meus amigos sobre isso, quais são os passos após sentir esse chamado? Por exemplo, eu senti o chamado, eu sou um ouvinte, eu estou escutando, e eu tenho essa dúvida. Daí está ardendo algo em mim. E eu penso em estar na ciência, estar na religião, fazer parte da família Marcelina, né, que vocês tanto falam, e eu participo dessa família hoje, tenho orgulho de estar nessa família. Quais são os passos? Aonde procurar? Como fazer? Se tem muitas etapas, se não tem muitas etapas, se é difícil, se é fácil. São perguntas que eu acredito que são dúvidas que fazem parte, são pertinentes. Então, tem um processo, né? Então, depois de sentir esse chamado, todas nós buscamos uma irmã, né? Chegamos ao processo que nós chamamos de acompanhamento vocacional, né? Fazemos ali uma experiência de discernimento com alguma irmã que nos acompanha ali na comunidade, né? Por encontros, por dias de convivência, por conversas individuais, momentos de oração. Depois desse momento, desse tempo de discernimento que pode variar o tempo de duração. No meu caso foram 6 anos, né? As minhas foram mais rápido, mas é importante que seja o tempo em que a pessoa dá conta de dar o próximo passo, né? A pessoa precisa estar pronta para o que vem depois, né? E aí a gente faz um pedido para ingressar no aspirantado, que é a primeira etapa da vida religiosa. Não é uma etapa em que a gente já mora com as irmãs, no lugar que elas escolhem, né? O nosso lugar escolhido foi aqui em Muriaé. Então, as meninas eram daqui da região, mas eu vim de São Paulo aqui para Muriaé. E nessa etapa a gente tem ali um momento de convivência, a gente está inserida na missão do lugar onde a gente mora. Então a gente estava ali no colégio, então a gente estava junto com as crianças, mas a gente também tinha os nossos momentos de formação, de convivência com as irmãs, para de uma forma mais próxima a gente ir fazendo esse discernimento. Né? Diferente de estar fora, de estar mantendo nossos trabalhos, nossos estudos, ali a gente está inteiramente com o coração voltado ali para aquele processo do discernimento. É uma etapa que também varia o tempo de duração, pode 1, 2 anos, normalmente. Depois a gente vai para a próxima etapa, que é o postulantado. Né? Também, tudo isso a gente ainda está dentro de um processo de discernimento na formação religiosa, mas a gente vai dando passos nesse discernimento. O que é um processo de discernimento? É esse entendimento do chamado. Perfeito. É o entendimento, né? A gente discerne, a gente tem 2 opções ou mais, né? Para a gente poder fazer uma escolha. Né? A gente pode casar ou ser freira, a gente pode estudar psicologia ou pedagogia, a gente pode comprar um carro ou uma bicicleta, né? A gente tem que fazer escolhas. E para fazer escolhas a gente precisa pensar sobre elas, né? A gente precisa rezar sobre elas. E também um processo de formação humana, né? A gente precisa se conhecer as nossas capacidades, mas também os nossos limites, as nossas fraquezas, né? Aquilo que a gente precisa ordenar dentro de nós, né? Encontrar lugar, né? Curar as feridas do passado, enfim, né? Tem muita coisa que acontece na nossa história de vida que a gente precisa encontrar lugar. E isso tudo acontece durante esse período de formação. Perfeito. Né? Então, no postulantado, a gente está ainda mais inserido na formação, no contexto ali da comunidade, né? Seguimos acompanhadas por uma irmã, estamos ali ajudando, vivendo ali da missão apostólica também. E aí passamos para uma próxima etapa, que é o noviciado. Né? O noviciado, a gente pode comparar ao tempo do noivado. Né? Quando os casais estão ali no namoro e vão se preparar para o casamento, existe o período de noivado, né? Em que eles estão totalmente focados na questão do casamento. Né? O nosso noivado, né? O nosso noviciado é um tempo que a gente está totalmente focado na vida religiosa. Então, a gente não está inserida mais numa missão apostólica, a gente vai para uma comunidade em que a gente tem
condições e tempo de rezar mais, de estudar mais, é o tempo que a gente dedica mais a essa questão de entender a vida religiosa, entender a consagração dentro do modo de vida das Marcelinas. A gente já viu muita coisa, né? Nessas etapas anteriores, a gente já viu as irmãs fazerem, a gente já viu as irmãs rezarem, a gente já viu muita coisa. No noviciado a gente entende o porquê, a gente entende por que vive a pobreza, por que vive a castidade, o que é viver a obediência, segundo os modelos do nosso fundador, né? Cada instituto vai vivendo de uma maneira, então a gente vai entender como o Birag queria que nós vivêssemos isso. Terminado o noviciado, a gente faz a primeira profissão religiosa, que é quando a gente vira irmã, né? Quando nós nos tornamos irmãs. Né? E essa primeira profissão, nós professamos viver os votos de pobreza, castidade e obediência, mas ela ainda é uma profissão temporária. Né? Então a gente faz essa promessa de viver isso por um ano. Embora no coração da gente isso já tenha ali as características do que eu quero viver isso para sempre, mas a igreja, a congregação como mãe e mestra, ela entende que a gente precisa desse tempo, né? De inseridas ali como irmãs, né? Não mais como quem está observando, mas como quem está vivendo ativamente aquela missão. Né? A gente vai crescendo também, né? A gente vai amadurecendo, vai aprendendo mais, ocupando esse lugar da irmã. E nós estamos nesse momento que a gente está terminando esse ciclo de formação, né? Que aí é quando a gente emite, a gente professa essas promessas para viver por toda a vida. Então, não mais por um ano, renovados aí por 5, 6 anos, a gente promete viver a pobreza, a castidade e a obediência, conforme as irmãs de Santa Marcelina, por toda a vida. Então, esse é o momento em que nós três estamos vivendo aqui em Muriaé neste momento. Muito bom, muito bom. E no próximo sábado nós teremos em Muriaé, né, uma celebração, né, para que aconteça esses votos. E eu acredito que é abdicar de parte que vocês acreditavam para viver um novo olhar, né, uma nova vida, e sem ir pela vida toda, né, algo que vocês vão viver a vida toda. Eu queria saber, eu creio que o público também pensa, talvez, qual foi a maior dificuldade para vocês tomarem essa decisão de chegar aos votos perpétuos? Porque vocês trilharam um caminho, e é uma longa jornada, né? Uma jornada reflexiva, né? Uma jornada de formação, de dedicação e de certeza, né? E de convicção. Né? Eu estou aqui não porque foi um chamado temporário, mas é porque não só porque ardeu naquele momento, é porque esse chamado arde em mim. E esse chamado, por arder em mim, ele vai arder até o meu último respirar. Então, como vocês se prepararam para chegar nessa grande celebração? Inclusive, Muriaé está sendo privilegiado. Eu acredito que é muito pouco provável, né, que isso aconteça em Muriaé, né, novamente, e com 3 pessoas próximas, né, muito próximas dessa região. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês tomaram essa decisão. Agora, votos perpétuos. Eu vou ser Marcelina a vida toda, porque essa chama que está em mim, ela nunca se apagará. Isso é desse processo todo, né, que a irmã Letícia falou. Então, a primeira coisa é a gente discernir. A gente entra e vai no aspirantado, é isso mesmo, não é? E a gente vai dando esses passos, né? Para mim, quando eu fiz os primeiros votos, já foi para sempre, dentro do meu coração. Perfeito, né? muito bom. Já foi para todo sempre. Eu tive dúvidas até na semana, mas eu tive uma conversa com Deus. Eu falei, olha, se não for para ser, se eu faz alguma coisa, me tira daquela missa no dia. Já resolve. E eu falo assim, né, ontem que eu contei para elas não sabiam disso, porque naquele dia da minha primeira profissão, né, que é uma consagração, né, tem a força, né, o bispo estava ali, ele, né, por ele, assim, nós somos consagradas. Eu recebi uma graça naquele dia de nunca mais duvidar de que essa era a minha vocação. Nunca mais eu tive dúvidas. Já tive, às vezes, né, diante da... que não é assim, não é um mar de rosas, né? Tem dificuldades, como todas as vidas tem dificuldades. A vida de casal tem uma dificuldade, né? Eu já tive, desistir, jogar tudo pro alto. Às vezes passa isso na cabeça da gente. Passa. Mas, dúvida eu nunca tive, né? Mas é isso que Deus quer de mim. Essa foi uma graça que eu recebi lá, nos meus primeiros votos. E aí, para a profissão perpétua, né? Isso a gente, durante todo esse tempo,
a igreja é muito sábia, a nossa congregação também, porque a gente nós não estamos sozinhas, né? Nós temos formadoras, irmãs que nos acompanham, né, nos momentos de dificuldades, elas vão nos ajudar, nos orientar, para saber qual que é o caminho melhor que a gente precisa tomar para conseguir dar um passo adiante. Então, todos os anos nós renovamos os votos, né? Todos os anos a gente escrevia, desejo renovar os meus votos de viver a pobreza, a castidade, a obediência. Todos os anos nós pedíamos e todos os anos nós professávamos isso, viver pobreza, castidade, obediência por um ano. Esse caminho todo já é a certeza de que a gente vai seguir depois isso para sempre. Então, a decisão, na verdade, pelo menos para mim, foi nos primeiros votos. Eu seria irmã Marcelina para todos sempre. E claro, respeitando a sabedoria da igreja, passo por esse processo ainda formativo, né? Nós, mesmo sendo irmãs, nós tínhamos uma irmã formadora que nos acompanhava e que esse período chama juniorato, né? Nós somos irmãs junioristas, né? Então a gente passa por esse processo de amadurecimento também, do chamado, amadurecimento da fé, né? E a gente vai experimentando essa vida religiosa e tendo a certeza de que é isso que Deus quer para nós. Quando eu morava aqui em Muriaé, irmã Tânia também era uma das formadoras, era a irmã Carmen e a irmã Tânia aqui da faculdade. Então, como uma irmã mais velha, né, que vai nos ajudando a orientar nesse processo aí. Respondendo a pergunta sobre o desafio, eu falo que nós lidamos muito com o humano, né? Então, nessa nossa formação, nós temos aí preparação espiritual, humana, né? Também científica. Fui aluna aqui da faculdade, fiz pedagogia e foi um curso assim, que me ajudou muito. Tive experiência com várias turmas, porque eu iniciei no aspirantado em 2014. Então, tem várias pessoas que falam, eu fui da sua turma, né, irmã? E hoje trabalharam já comigo no colégio, ou trabalham ainda também. Mas por conta disso, depois eu estive fora em formação, durante o noviciado a gente não foca na faculdade, porque a formação é mais intensiva na parte espiritual, né? Quando retornei em 2019, dei sequência aí na faculdade. Então, passei por várias turmas, vários professores que marcaram também a minha caminhada. Então, assim, a faculdade tem essa importância para mim. Dos desafios, de modo geral, penso que nessa preparação lidar com a nossa humanidade, com o nosso limite, porque nós precisamos também nos trabalhar, né, naquilo que é limite, reconhecer, para que a gente possa cuidar disso para ser um humano cristão cada vez melhor, né? Isso é contínuo, porque nós não deixamos de ter humanidade, né? A nossa humanidade, as pessoas, apesar de ter por nós um carinho muito grande, né, claro, olha uma consagrada com muito respeito, nós também temos nosso limite. Então, lidar com os nossos limites é um desafio, mas nós precisamos cuidar deles, né, e orientar os outros, que também cuidem de seus limites, para que a gente possa percorrer esse caminho de santidade. Muito bom. É um passo da formação, né, que a gente tem até um material que a gente rezava com esse material, né? Então, falava assim, você conhecer, né, suas limitações, suas fraquezas, conhecer, acolher, né, e ordenar, né, ordenar para o amor. Então, assim, todos nós temos, né, nossas limitações, mas você pega isso nas mãos e você ordena isso para Deus. Muito bom, muito bom. Eu percebo o seguinte, que após o arder, vocês já sabiam, né, nesse processo de construção aonde vocês iam chegar. Né? Isso é muito interessante. Eu acho que a maior dificuldade, né, do jovem, eu já passei, né? Eu acho que já passei por isso, que é tomar a decisão. Falar para onde eu vou agora. E é interessante porque isso difere muito de uma profissão. Né? Vocês também passaram por isso. Né? E precisaram amadurecer dentro do processo para chegar no ápice de tomada de decisão correta e assertiva. Como a igreja é vocês muito estão chegando. sábia nesse sentido. Muito né? bom, muito bom. Agora, dentro do carisma Marcelina, o que inspira vocês? Eu percebo que as irmãs marcelinas, eu não posso deixar essa pergunta, porque essa pergunta, ela me toca muito, sabe? Porque eu penso o seguinte, as marcelinas, vocês têm um foco muito forte em educação, muito forte, indiscutivelmente, né? Isso está no DNA, pelo Beato Birag, foi um dos processos, né? Isso está no DNA de vocês. Vocês falaram muito sobre a parte humana, né? Vocês valorizam muito a humanização, né? O estar com o humano e continuar fomentando a humanidade das pessoas, mesmo que tenhamos aí alguns problemas, mas isso faz parte do processo. Né? O que chama a atenção dentro
desse carisma marcelino para vocês? O que mais inspira vocês? Sendo educadoras onde quer que nós estejamos, né? Seja numa escola, né? Que é mais fácil a gente entender a irmã educadora dentro de uma escola, Verdade. mas na realidade de um hospital, na realidade de uma missão, de uma paróquia, onde quer que nós estejamos, nós somos educadoras, né? E me chama muita atenção, né, esse educar, né? A nossa forma de educar, né? Entendendo a educação como meio de salvação, né? Como meio de resgatar a pessoa, né? De resgatar a pessoa através dos meios que nós temos naquele momento. Então, se é dentro de uma escola, é através da ciência, é através da cultura, né? Se é num hospital, é pelo percurso ali do próprio adoecimento, né? Do resgate ali da dignidade daquela pessoa. Muito bom. Né? Então, se é numa área de missão, é ali ajudando as pessoas a encontrarem condições dignas para viver, né, as suas situações, a buscar condições de sair daquela situação de vulnerabilidade muitas vezes. Então, isso me encanta, né? Olhar a educação como essa possibilidade de, através de Jesus Cristo, né? A educação, né, nós acreditamos que é ensinando Jesus, através dos muitos meios que nós temos, a gente contribui para que essa sociedade seja melhor. Né? Esse foi o intuito do Birag quando ele nos fundou. Né? Ele olhou um cenário estragado, né? Ele falava dos estragos do tempo, ele olhou para uma realidade ferida e entendeu que pela educação ele poderia contribuir para que aquela realidade fosse melhor. Né? E aí ele nos funda. Então isso me encanta, né? Pensar que a minha entrega, né? a minha consagração nessa família religiosa pode contribuir dessa maneira para tornar Jesus conhecido e amado por muitas pessoas, mas também para contribuir para que o mundo seja um lugar melhor. É muito bonito, né, falar do carisma de vocês sobre a ciência, porque eu acredito que o maior educador que passou por esse mundo foi Jesus. Eu acredito que se nós podemos chamar alguém de mestre, ele foi mestre. Né? E ele nos ensinou nas minúcias do processo. Né? Ele nos ensinou a amar o próximo, ele nos ensinou a ajudar a estender a mão. E eu acredito que isso me encanta dentro do processo educacional. Mas uma outra, talvez, curiosidade, eu vou chamar de curiosidade, tá? Como a família de vocês viram essa tomada de decisão? Porque quando vocês chegaram, no primeiro momento, que ardeu no coração de vocês, existiam incertezas, né? Faz parte do processo, né? Nós conversamos aqui, vocês falaram, quando vocês levaram para casa, como que foi? A família apoiou, a família falou assim, você precisa amadurecer, mas é um bom caminho, nós gostamos desse caminho. Como foi esse caminhar dentro das quatro paredes da família de vocês? Olha, eu já tinha uma certa independência, né? Então, eu meio que comuniquei, né? Muito bom. Eu já tinha essa certa independência. Mas, assim, a princípio, eles tinham também as suas dúvidas, também por desconhecer, né? A informação com relação à vida religiosa ainda é muito escassa para eles. Como eu disse, era muita questão de mídia, né? Aquelas informações muito básicas. Então, eles tinham, sim, as suas preocupações, né? Mas, ao mesmo tempo, davam uma liberdade. E assim, eu digo que eles vão acalmando o coração a partir do momento que vão entendendo a nossa felicidade. Né? Porque quando vem que eles não estão bem, os meninos me dizem, os pais e mãe querem que a gente vive feliz. Né? Assim, e aí eles vão compreender. Claro, eles até hoje têm algumas dúvidas sobre funcionamento, né? Detalhes, né? Vão participar com a gente desse momento, né? E esses dias eles estão aí nesses preparativos, cada hora uma perguntinha, né? Sobre como vai ser, né? Enfim, de entender o rito como um todo. Mas eu digo isso, que a felicidade é o que conforta o coração de pai e de mãe. Preocupação, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Claro que sim, né? Eu lembro quando eu cheguei de férias, minha avó assim, ai meu Deus, será que não está emagrecendo? Não está comendo direitinho, minha filha? Coisas mínimas, né? Preocupação de pai, de mãe, de avó, esse carinho todo, né? E claro, muito orgulho, né? Eles têm também pelo caminho, depois quando a gente vem de férias, né? Eu brinco que meu pai gosta de botar no carro e visitar todos os amigos dele lá na roça, aquela muito coisa bom. Toda, pessoas que participaram dessa caminhada. Então, eles compartilham dessa alegria, em resumo, né? Eu também, na mesma situação da irmã Maiara, eu também tinha minha independência, mas eu sempre tive muito respeito pelos meus pais. Então, eu comuniquei, esperando feedback. Mas minha mãe, é a que mais fala lá em casa, meu pai é mais tranquilo, assim, né? A minha mãe falou, olha,
você vai, né? Se você acha que esse é o seu caminho, se você sente no seu coração que esse é o seu caminho, você vai. Se vê que não é isso, porque tinha que largar o emprego, né? Um emprego estável. Assim, se você vê que não é efetiva, isso, né? Estava resolvido o seu futuro. Então, se você vê que não é isso, você tem para onde voltar. Muito bom. Né? Então, minha mãe, meus 4 irmãos, né, e meu pai, todos eles sempre me apoiaram nas minhas decisões. Dessa forma, você vai, vê o que é, se não for, você volta. Se for, vai ser feliz. E saber que ter esse porto seguro é muito importante, né? É, Eu vou dar o próximo passo, mas se der problema, eu tenho para onde retornar. E sempre acompanhando, né? Porque eles Muito bom. mandavam mensagens, ligavam. Isso é importante numa família, Muito né? bom. Você dá asas, né? Mas também raízes, né? Muito bom. Asas e raízes são 2 coisas importantes, porque eu tenho meus pais, né? Tenho minha família. Quando eu não estiver mais, terei meus irmãos. Então, a gente tem esse apoio e esse acompanhamento também. Eles se importam com a nossa felicidade. Então, Muito isso é bom. importante. Eu falo que, né, os meus 6 anos de contato com as irmãs, né, não foi um contato contínuo, né, houve, por conta das dúvidas, enfim, por conta dos medos, algumas interrupções. Mas eu falo que esse tempo também foi um tempo de amadurecimento desse chamado para minha família. Né? Eles foram percebendo o movimento, né, entendendo que estava acontecendo alguma coisa ali. E quando, né, conversei abertamente com eles, né, na mesma perspectiva das meninas, né, você pode ir, né, sabe que tem para onde voltar. Mas não foi um entendimento tão simples para eles, né? Foi algo que foi sofrido, que foi... Não impediram, mas eles precisaram... Né? Foi um processo, né, na verdade. E até eles me verem, depois que eu voltei a primeira vez em casa, eles viram, né? Acho que ver essa felicidade, né? Por mais que a gente conte, né? Eles verem a nossa felicidade. E falam assim que eles ainda ficaram mais tranquilos quando eles estiveram aqui em Muriaé a primeira vez, né? Porque eu contava como que era viver com as irmãs, eu contava como que era a casa, eu contava. Mas quando eles viram, aí acho que naquele momento o coração deles ficou mais tranquilo. Assim, não, é do jeito que ela conta mesmo, tá tudo bem, as irmãs cuidam bem dela. Né? Porque acho que isso tranquiliza o coração de qualquer pai, de qualquer mãe, né? Eu sou de São Paulo, então não era tão simples para eles virem aqui, né? Então, foi mais de 1 ano que eu estava aqui quando eles vieram. Então, para eles, quando eles viram, né? Acho que a primeira vez que eles estiveram aqui, eles falaram assim, não, ela está onde ela tem que estar mesmo. Então, acho que é o tempo, né? O tempo vai dando essa certeza para a gente e essa certeza vai sendo refletida na nossa família, com certeza. Agora, sobre os votos perpétuos, vamos retornar aqui. Eu prometo que vai ser a última pergunta sobre, porque eu vou levar minha família para ver toda a cerimônia. Eu acredito que será muito bonita e um momento histórico, um marco para a nossa cidade, né? Mas após os votos perpétuos, como vocês se veem dentro da comunidade marcelina? Tem alguma mudança? Não tem alguma mudança? Fisicamente, nós vamos receber uma cruz, né, que nós chamamos de insígnias, que tem ali dentro a relíquia, né, do nosso fundador de Santa Marcelina. Se vocês observarem, você que está nos acompanhando, vê aí as irmãs, né, Tânia, a irmã Nair, Neisa, aqui da faculdade, elas têm uma cruz. Nós não a usamos, que vamos receber nessa celebração. Então, assim, eu acredito que nós já temos essa certeza no coração, mas vamos nos sentir ainda mais fortalecidas. Todas as irmãs que vivem essa experiência falam da graça que é, né, sobretudo no momento da prostração, onde nós morremos para o mundo. Existe um momento em que nós ficamos deitadas, com o pessoal todo rezando a ladainha, de joelhos sobre nós naquele momento, e a invocação de todos os santos, né? E as irmãs dizem que ali acontece uma graça muito grande, né? Mas que eu já mencionava dessa graça que foi vivida para nós também aí nos primeiros votos, né? E agora nos perpétuos. E eu acredito nessa força para seguir em frente com a nossa missão marcelina, com o nosso carisma, né? Então, assim, nós retornaremos, a princípio, para as nossas comunidades, né? Que também vão vir participar. As irmãs já estão chegando aí daqui a pouquinho também, né? Para celebrar com a gente essa alegria. Nós vamos retornar com essa certeza, com esse fogo, quando você fala desse coração arder, né? Lembramos muito da passagem do Emaús, né? Desse caminho que eles faziam, quando não é que o nosso coração ardia.
eu entendo que esse fogo vai estar ainda mais intenso, né? Capaz de iluminar mais pessoas aí por esse caminho, né? Entendo um pouco assim, né? Mas estamos aí na expectativa já desse dia, né? Que para nós é tão importante. Já está às portas, né? Muito, muito perto, muito perto, muito perto, muito perto. E é um crescimento também, né? Assim como nós vamos crescendo, né, na nossa caminhada enquanto junioristas, né? Eu acredito, né, nessa graça dos votos perpétuos também, desse crescimento também na missão, né? Somos ainda até a emissão dos votos, ainda temos uma caminhada com alguém nos acompanhando, né? Existe um processo de amadurecimento que nós vivemos durante esses 6 anos para que pudéssemos estar aqui. Então, existe uma responsabilidade nossa que cresce diante da congregação também. Né? Quando nós fazemos o pedido para fazer os votos perpétuos, a congregação também entende que nós estamos preparadas para isso. Né? Então, existe uma responsabilidade pela nossa autoformação, existe uma responsabilidade nossa perante a comunidade, né? Que isso cresce, não é que não tínhamos, mas isso cresce com a profissão religiosa. E tudo é graça, né? Fruto da graça que nós recebemos pela profissão religiosa. Muito bom, muito bom. Foi um privilégio conversar com vocês e conhecer mais um pouquinho das irmãs Marcelinas. É um privilégio. Mas eu gostaria de pedir para vocês deixarem uma mensagem, uma mensagem de fé e de amor para as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Eu acredito que nós não podemos conversar com as irmãs sem pedir, né? Finalizar pedindo aí para vocês trazerem para a gente uma mensagem. Eu acredito que nós vivemos hoje em um mundo tão complexo, né? E quando nós falamos de espiritualidade, quando nós falamos de religião, nós acabamos levando esperança para essas pessoas que estão nos escutando, né? E o mais interessante, nós estamos levando esperança, mostrando um caminhar tão bonito de vocês, né? Uma decisão que vocês tomaram para seguir adiante no projeto, no propósito de vida que vocês têm hoje, tá? Que esses votos perpétuos possam ser um marco na história de vocês, são os meus votos. Estarei lá com a minha família para ver vocês neste momento, vai ser muito bonito, eu tenho certeza disso. Eu queria que vocês deixassem dar uma mensagem para todos nós, de esperança, de fé, de amor, talvez falando um pouco da importância da vida religiosa. Eu acredito que nós vivemos aí no final dos tempos e as pessoas acabam esfriando o coração. E nós precisamos de estar próximos, né, focados na cruz, que é o símbolo que vocês receberão, né, um dos símbolos que vocês receberão. Né, nós precisamos ter um olhar na cruz, diante, pensando, né, no que nós podemos trazer de melhor para a humanidade e para as pessoas que estão ao seu redor. Cada um pode falar um pouco, Claro, né? sim. Mas, com a sua introdução à pergunta, manter sempre os olhos fixos em Jesus. Né? Birag falava, grande livro é o crucifixo. O Birag, um grande estudioso, estava ali dentro da biblioteca ambrosiana, né? O Birag é o nosso fundador. E ele dentro da biblioteca ambrosiana, e ele fala que o grande livro é o crucifixo. Então, a gente sempre manter os olhos em Cristo. Então, nesse mundo aí que tantas incertezas, né, que podem acometer tantas pessoas, tantas famílias, manter os olhos fixos nele. Isso nos dá coragem, isso nos dá ânimo, isso também nos dá alegria, né, porque por ele nós somos salvos. Então, se a gente olha para ele, já sabe, nós temos a nossa salvação. Sempre os olhos nele. Bom, eu gosto muito de uma frase de Birag, né? Se Deus te faz ouvir sua voz, segue e será feliz. Né? Independente do chamado, seja ele para a vida religiosa, matrimonial, abrace a graça do chamado de Deus, que é sempre para a felicidade. Né? Birag também dizia, Deus te contempla com amor sempre. E aquele que ama, cuida e conduz. Então, por mais que seja difícil, né? Tanto a vida religiosa, a matrimonial, a vida leiga, abrace a graça de Deus, confia nele com os olhos fixos, né? Que você vai alcançar a sua felicidade e a sua realização. Muito me teme jovens que têm falta de sentido de vida, né? Por isso nós nos colocamos também à disposição nesse discernimento para que vocês consigam fazer a vontade de Deus e corresponder a este grande amor e essa graça, sendo assim felizes nas escolhas que fazem. E aproveitando, né, esse tempo especial da igreja, né? Estamos aí no ano de 2025, é o ano jubilar, né? E
o Papa nos convoca a sermos peregrinos de esperança, né? Então, esse é o convite que a Igreja nos faz, né? E nós temos a graça de celebrar os nossos votos perpétuos, né? Nesse tempo, né? Nesse clima do jubileu. Então, que nós sejamos, né? Nós portadores dessa esperança, tantos que precisam dela, né? Mas que as pessoas não percam a esperança em Jesus, né? Essa esperança no caminho, na bondade, no amor, né? Não deixem de acreditar nas pessoas. Existem muitas pessoas boas ainda neste mundo. A grande maioria delas são pessoas boas, né? Então, que a gente não deixe de acreditar, né? Que a gente não perca a esperança, né? A esperança, ela não decepciona, né? Já nos diz Paulo. Então, que nós tenhamos o nosso coração repleto dessa esperança que vem da cruz, que vem da redenção, que vem do amor de Deus, que foi derramado sobre nós. Muito bom, muito bom. Gente, foi um prazer, tá, irmãs? Foi um privilégio falar com vocês e conhecer um pouco mais do carisma marcelino, né? Vocês falaram muito do Beato Biraghi. O Beato Biraghi, ele era diferenciado, né? Ele vivia em 1800 e pouco, com a cabeça em 2000 e muito, né? Ele fez uma projeção e muito dos escritos dele nós estamos vivenciando hoje. Sim. Como ele tinha a cabeça à frente daquele tempo. Por isso, ele montou algo tão robusto, né? E vocês estão aqui hoje servindo em várias frentes, em várias missões e transformando por onde vocês colocam a planta dos pés de vocês. Foi um privilégio mais uma vez. Tá? Um abraço para todos, um privilégio. Muito obrigada também por nos acolher, né? Tirar esse tempinho para partilhar um pouquinho da sua caminhada também, né? Aqui com a gente, e essa alegria de ser um marcelino, né? De nascimento, que nós estamos sabendo aqui hoje, né? Nasceu no Hospital Santa Marcelina. É verdade. Veja. E ainda passou por todas essas cidades onde nós estamos, né? Para fechar esse dia. Muito obrigada, Valker. Eu acho que o único problema aí é pela caminhada, a idade acaba ficando alta, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e podemos contar um pouquinho aí da nossa história, da nossa trajetória. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Tchau, tchau.